que não. Eu tô em um rolê bem complicado pra gravar esse vídeo. Eu fiz uma gambiarra, literalmente uma gambiarra com meu celular. E espero que dê certo. Olá, eu sou a Nayara Marques e eu tô iniciando mais um vídeo da nossa série do VEDS, do Setembro Amarelo, Videos Everyday September. E o tema de hoje é por que a depressão tem crescido tanto no Brasil quanto no mundo. Falando um pouco do crescimento da depressão no mundo e da depressão no Brasil, a gente pode afirmar com certeza que uma das maiores causas que promovem a depressão no mundo é a questão da vida moderna e a questão do estresse. É provado que a incidência de depressão no mundo tem acontecido devido às inúmeras necessidades que a gente tem hoje em dia de conseguir dinheiro, de conseguir sempre mais e mais e mais dinheiro. Isso é um grande problema porque vai só acarretando estresse. É tudo muito atrelado ao consumo. Quanto mais eu consumo, mais eu quero consumir. E as coisas só vão aumentando de preço, só vão ficando cada vez mais caro. E a gente precisa, em um país igual o Brasil, né, com uma desigualdade social imensa, para você ter uma vida relativamente confortável, você precisa de ou múltiplos empregos, né, múltiplas fontes de renda, ou um único emprego que te paga muito bem. E geralmente esses empregos que te pagam muito bem, geralmente te sugam muito, né? Te cobra muito, faz com que você necessite de grandes qualificações, de um grande espaço de tempo. Isso demanda não só o seu tempo, isso demanda o seu desgaste físico, o seu tempo e a sua saúde mental a longo prazo. E toda essa cobrança, né, que a gente vive no mundo hoje ocasiona a síndrome do pensamento acelerado. O que seria a síndrome do pensamento acelerado? É quando você tem 1001 coisas para fazer. Eu falei disso em alguns vídeos aí para trás. Se você não viu, comece assistindo desde o início do VEDS, da série, da playlist. E a síndrome do pensamento acelerado, ele geralmente é um efeito da ansiedade, ou seja, você tem muita coisa para fazer ou você tem algum processo que você pode estar passando por algum problema difícil e você tem 1001 coisas para resolver e aquilo vira aquele turbilhão e a pessoa não desliga. E isso, essa síndrome do pensamento acelerado e a alta carga de estresse devido a inúmeros fatores de cobrança, acontece mais ainda, está acontecendo muito, né, nesses 2 últimos anos de 2020 e 2021. Devido à pandemia, devido ao trabalho em casa, tem uma galera que está com filho, com o marido, com todo mundo dentro de casa. Se for uma casa pequena, que não cabe muita gente, isso vai só piorando, só acarretando cada vez mais. E também as questões dos eventos traumatizantes. A gente sabe que a gente vive em um país com o maior índice de violência, um dos maiores índices de violência da América Latina e quiçá do mundo, né? E todo esse preço da questão da violência, da questão de acontecer algum problema, a pessoa perdeu alguém, algum ente querido, ou sofreu algum tipo de abuso sexual, abuso psicológico. E quando a questão do abuso acontece com alguém a longuíssimo prazo, isso vai só destruindo, minando a saúde mental dela. A gente sabe que no Brasil a gente tem inúmeros casos de abuso sexual, tanto infantil quanto de jovens e também de adultos. A gente viu recentemente, né, aquele caso do João de Deus, que abusava, estuprava e violentava milhares de mulheres em nome da fé. E uma delas, que chegou a denunciá-lo, chegou a colocar o caso na mídia, ela infelizmente veio a sucumbir ao suicídio, infelizmente. E uma das questões que chama a atenção é que essa questão do abuso, as crianças e as mulheres, principalmente, são as que têm a credibilidade mais questionada. Será que você realmente sofreu isso mesmo? Será que você não fez alguma coisa para merecer? Será que você não deu trela? E é sempre assim, nos casos de abuso sexual e de abuso mental, sempre a criança tem culpa ou a mulher tem culpa. No caso dos homens, a gente sabe muito pouco, né, sobre isso, mas sempre tentam, né, nas questões de quando é uma mulher ou quando é uma criança,
Geralmente eles tentam culpabilizar a vítima o máximo que eles puderem, eles vão tentar fazer isso para poder salvar, né, a parte mais forte do sistema, ou alguém mais velho, ou um homem mais velho, ou enfim. E a questão do abuso sexual também, ela acontece muito entre crianças da mesma idade, entre adolescentes da mesma idade, e nem sempre o abuso sexual ele vem acompanhado de violência, talvez ele venha acompanhado de um carinho disfarçado de amor. E aquilo só vai atrapalhando a vida da criança, atrapalha a vida sexual daquela pessoa quando ela estiver, né, em fase madura sexual. Existem pessoas que sofreram abuso e não conseguem se relacionar sexualmente, não conseguem se relacionar afetivamente. Por quê? Porque tem dificuldade de confiar nas pessoas devido aos traumas que elas sofreram na infância. E uma outra causa que corrobora, né, para a questão da depressão no mundo hoje é a questão das doenças psicossomáticas. Mais uma vez, eu venho falar da questão da segurança do trabalho, porque eu trabalhei algum tempo na medicina do trabalho e as doenças psicossomáticas, elas são um conglomerado de doenças. É um processo, é um pouquinho a cada dia. É um estresse hoje, é um estresse amanhã, é um trauma hoje, é uma violência amanhã. E aquilo vai só acumulando. Então, é por isso que a terapia é importante. O único tratamento que existe, ou a única prevenção das doenças psicossomáticas é a questão da terapia e do acompanhamento psicológico, tanto por um psicólogo quanto por um psiquiatra. O psiquiatra em casos que a pessoa precisa de medicação, precisa de um acompanhamento, internação ou algo do tipo. Sobre as questões atuais que está acontecendo no Brasil ultimamente, que tem contribuído para as crises depressivas no nosso país, é a questão das crises econômicas, crises políticas e crises de segurança. A gente sabe que a gente vive em um país que a gente sai e não sabe se vai voltar, não sabe se vai ter alguém, ou se você já perdeu algum parente em decorrência da violência, você tem aquele estresse pós-traumático, né? Tipo, perdi alguém por violência, eu posso perder mais algum. Só que é um processo inconsciente da sua mente. Você dificilmente vai saber que aquilo ali acontece na sua mente, mas acontece. É um medo inconsciente da violência, um medo inconsciente de quebrar a empresa, um medo inconsciente de não conseguir se formar, e enfim. Isso tudo é efeito da ansiedade e que pode acarretar numa depressão. A depressão, ela pode existir tanto pelos pensamentos que rodeiam a cabeça da pessoa, quanto por alguma deficiência em neurotransmissores, quanto por algum trauma que vai afetar essa questão dos neurotransmissores na cabeça. Isso tudo vai só contribuindo para um processo depressivo. E para você que chegou até aqui, esse vídeo é mais um vídeo para conscientizar sobre as questões da depressão, por que ela está crescendo, por que está aumentando. E no vídeo de amanhã eu quero trazer alguns pontos chaves que acarretam a depressão agora nesse século, no século XXI. Porque o século XIX, século XX é muito diferente desse século agora que a gente está. Eu sou do século passado, eu nasci em 1990, eu já tenho 31 anos. Se eu espirrar, eu faço 32. E a gente que nasceu, né, nos anos 90, 2000, a galera de 2000 é a galera mais desse século, mas a gente vê uma diferença imensa, né, nas questões de trabalho, nas relações humanas, na nossa vida em geral, que podem sim acarretar para uma depressão a curto, médio e longo prazo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas séries. A playlist para você que perdeu algum vídeo vai aparecer aqui. E é isso, muito obrigada, um grande beijo.